tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de metodologia científica. Bora lá? E na aula de hoje nós vamos estudar sobre os elementos de um trabalho científico, vai ser bem bacana. Então, existe uma certa estrutura dos trabalhos científicos. Vocês perceberam várias vezes, quando a gente pega às vezes um artigo, uma publicação, alguma coisa assim, ou até mesmo um livro, há sempre uma estrutura, como se fossem os tópicos a serem trabalhados, alguns elementos básicos que vão ser falados ali. Às vezes, a gente vê isso inclusive nos próprios trabalhos acadêmicos, que é uma série de sessões que a gente sempre sabe que vai ter. Por exemplo, numa redação, é comum que a gente sempre lembre que tem que haver introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é isso, pessoal? E no caso de um trabalho científico, isso também tem que ter e se assemelha muito à ideia da própria redação. Então, são duas coisas entrelaçadas que cada trabalho possui, a sua devida estrutura. Existem alguns elementos básicos que são muito comuns em vários trabalhos científicos e eu vou falar para vocês, que seria a introdução, os objetivos, o material e métodos, resultados de discussão, conclusão e as referências bibliográficas. É claro que cada tipo de trabalho pode exigir uma estrutura diferente, pode ser que uma revista que você vai publicar um artigo tenha uma certa estrutura, pode ser que um evento onde você vai mandar pede um determinado tópico, pode ser até mesmo que, eu tô falando sobre o meu trabalho de conclusão de curso, então ele é diferente, pede outra coisa. Mas o que mais importante é que sempre há aquela história de início, de meio, onde há o desenvolvimento do trabalho e o próprio fim. Então vamos conhecer sobre um pouquinho desses elementos? Nós vamos estudar os 3 primeiros hoje: introdução, objetivos e material e métodos. Então, introdução. A pergunta, Então eu vou pedir para vocês, sempre reflitam e anotem, pensem sobre essas perguntinhas em negrito, que a gente deve responder quando a gente vai escrevendo. Não de uma forma, escrever o que se vai fazer e colocar a resposta na frente, mas de forma clara, de forma corrida, num texto que chame a atenção. Então vamos lá. O que se vai fazer? Por quê? Na introdução você tem que contar então o que vai ser desenvolvido, qual é a forma, por que o tema fez aquilo, identificar os motivos, os contextos nos quais aqueles problemas de pesquisa vão ser identificados, sinalizar possíveis resultados, uma justificativa que chame atenção, por que aquele tema é importante, por que a gente tem que estudar isso. E apresentar isso geralmente na introdução de uma forma mais abrangente, convidando inclusive o leitor a prosseguir pelo restante do trabalho. Afinal, a introdução é a primeira coisa que ele vai ler, então aquilo tem que chamar atenção e tem que demonstrar por que a sua pesquisa é interessante. Os objetivos que nós já estudamos, eles refletem a pergunta para quê? Então, nesse item, nós podemos indicar claramente o que a gente quer fazer, o que nós pretendemos alcançar. E eles podem vir tanto como uma seção separada, denominada objetivos, ou podem vir ao final da introdução. Então, muitos trabalhos apresentam toda a contextualização e no final diz o que a pesquisa busca objetivar. Que eles declaram, já têm a parte, podem ser tanto de uma forma mais ampla, dos objetivos gerais, ou podem vir, inclusive, descrevendo em objetivos específicos, depende do tipo de publicação, do que a gente estiver fazendo nos trabalhos científicos. A metodologia vem responder como, onde, com que. Então ela vai demonstrar como será executada a pesquisa, qual é o percurso, a trajetória metodológica que será adotado. Lembra um algoritmo, não é mesmo? Uma sequência de passos que serão executados para resolver um problema. Então, vai se descrever qual é o tipo de pesquisa, por exemplo, se é quantitativa, qualitativa, a gente pode falar se ela é descritiva, explicativa ou exploratória, então tem essa questão da abordagem, do tipo de pesquisa, quanto aos objetivos. A gente também indica como que nós vamos coletar os dados, como que nós estaremos trabalhando, quais são os instrumentos de coleta, seja, por exemplo, questionário. Então, essa é a metodologia, vai permitir que outras pessoas possam, inclusive, reproduzir o que você está fazendo, que é uma das premissas da metodologia científica, da pesquisa científica, que seja passível de reprodução por outros pesquisadores. E é muito comum que a gente também encontre essa seção de metodologia chamada de material e métodos, ok? Então, na prática, o que seria a introdução, o que seria a metodologia? Esse é um resumo simples, que foi publicado em um dos eventos, que fala sobre a questão, o principal tema é sobre a verticalização de ensino nos cursos de informática. E a introdução, costumeiramente, ela vem no início do texto, até mesmo em resumos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, marcado em laranja, que a introdução, ela descreve, sobre o que é o tema, ela traz uma contextualização para o leitor, para que ele entenda sobre o que vai ser falado ali posteriormente. E a metodologia já indica como foi feito. Por exemplo, já falou qual é o tipo de abordagem, já falou que foi feito um formulário, contou
quantas perguntas, com quem que aplicou. Então essas são as diferenças, né, quando a gente está vendo esses contextos, ok? Então vamos agora ver, então, um trabalho científico, um artigo publicado, onde a gente vai ver essas sessões um pouquinho mais discriminadas e a gente vai fazer uma contextualização. Bora? Voltemos. Então aqui temos uma publicação que foi feita num simpósio muito famoso de informática na educação, que possui inclusive vários indicadores que falam que o evento é super bom, que ele possui, a gente costuma chamar de índice Qualis, que é muito presente na pesquisa científica, que é uma definição sobre a qualidade dos eventos e das publicações que são feitas em eventos. Então, esse trabalho aqui, ele vem para mostrar que eu queria apresentar com vocês a parte da estrutura, tá bom? Então, alguns trabalhos têm resumo ou abstract em inglês. Nesse caso, é um artigo científico publicado em eventos, tá? Mas tem a introdução. Aqui ele traz um outro elemento diferente, que é a questão dos trabalhos relacionados, mas em trabalhos maiores é muito comum, onde os trabalhos relacionados, ou também uma revisão da literatura, se contextualiza de forma mais profunda ainda o que outros autores estão pesquisando, indicando-os um a um. Então perceba que os outros tipos de citação, nesse caso, então, há as citações em todo o texto, né? Os materiais e métodos também aqui relacionados, como foi feito, como que foi investigado, com quem, com onde que estavam cursando, o que que eles buscam responder, então tem algumas questões de pesquisa. Os resultados de discussão, muitas das vezes com os gráficos, comparativos com outros autores, trazendo tabelas, coisas que são claras, nesse tipo aqui uma pesquisa mais quantitativa, tá bom? E aqui, né, a gente pode ver também as próprias considerações finais, que também podem ser conhecidas como a conclusão, como nós já falamos anteriormente, que apresenta os principais achados do estudo, então, e que são coisas que nós vamos estudar em vídeos posteriores, em aulas posteriores. E é claro, temos sempre a seção de referências bibliográficas ao final do trabalho. Bem bacana aqui, ó, que, por exemplo, na introdução, neste caso aqui, o que tem de diferente é que ela colocou os objetivos, por exemplo, ao final da introdução, tá? Os autores optaram por dessa forma com as publicações, mas geralmente, às vezes, por exemplo, em posters, há uma divisão, né, de cada uma das partes para ficar mais claro para o leitor, para quem está acompanhando, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, então, a divisão, né, entre esses primeiros elementos dos nossos trabalhos científicos, e eu espero vocês, então, para uma próxima aula. Grande beijo e tchau, tchau!